Evangelho de Lucas, capítulo 15. E só a título de introdução, irmãos, eu quero rapidamente nós lembrarmos aqui dessa parábola tão conhecida, a parábola do filho pródigo. Lembrando que pródigo é aquele que gasta algo ou alguma coisa deliberadamente, sem medida, sem calcular, sem fazer nada, não pensa nas consequências. Esse é um pródigo, né? Alguém que agarra em alguma coisa, gasta tudo, não pensa em nada, simplesmente, é o que me apetece, é o que vou fazer. Então nós encontramos aqui uma parábola contada por Jesus, em que havia um homem que tinha 2 filhos, um mais velho, um mais jovem, e o mais jovem disse: eu dou-me a parte da herança que me compete. O pai deu aquele filho, e aquele filho sai, gasta tudo de maneira pródiga, de maneira deliberada, até ficar sem nada, e chega um momento em que ele não tem amigos, não tem comida, não tem companhia, está no meio dos porcos, a comer comida dos porcos. E irmãos, às vezes, por vezes, esses momentos são incríveis. Porque quando nós não temos nada e nos falha tudo, nós deixamos de olhar para o que está à nossa volta e começamos a olhar para dentro de nós. E no versículo 17, capítulo 15, versículo 17, diz assim: e caindo em si, disse. Caindo em si, ou seja, ele para, ele olha para dentro dele, e a expressão caindo em si tomou a consciência de algo que ele ainda não tinha pensado até aquele momento. E as circunstâncias à sua volta fizeram com que ele pensasse, refletisse na sua vida, parasse para pensar e tomasse consciência de alguma coisa. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor estar no funeral do que no lugar com festa. Porque no funeral toda a gente avalia a própria vida. Agora na festa a gente não quer avaliar nada, irmãos. A gente quer avaliar quando é que vem o próximo copo de refrigerante, a próxima fatia do bolo, os salgadinhos que passa a seguir. Mas no funeral não. Aquele jovem, por causa da circunstância da vida dele, ele começa a olhar para dentro dele e pensa assim: epa, o que está mal? Eu estou comendo bolotas com porcos? O que eu fiz da minha vida? E ele diz: quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Aquele jovem, ele para, irmãos, e isso é valiosíssimo. Ele olha para dentro dele, ele assume uma responsabilidade. Vivemos em tempos em que as pessoas não querem assumir responsabilidades. Quando nós dissemos assim: irmão, por que eu não fui ao culto? O pastor agora prega assim de uma forma diferente. Isso já não é como era. E agora aqueles louvores. E agora o culto é só o domingo de manhã. Isto não é assim. E por aí vai, a lista continua. Aquele jovem, ele não para dizer: eu sou assim porque o meu pai fez isto. Eu sou assim porque o meu irmão fez isto. Isto aconteceu por causa da educação que tive. Deixa eu abrir aqui um parênteses aos filhos. Talvez você pode até ter um trauma de infância, mas até seres adulto e dono da tua vida. Até aí pode até seus pais terem alguma culpa. Agora, a partir do momento em que tu assumes o controle da tua vida, as decisões da tua vida e o governo da tua vida espiritual, o responsável pelos teus traumas és tu próprio. Tu tens que buscar em Deus força, buscar ajuda espiritual, buscar o aconselhamento pastoral, buscar alguma ajuda técnica se for preciso, para que agora possas dizer assim: olha, eu fui traumatizado, mas agora estou curado. Porque é muito mais fácil nós andarmos uma vida inteira a culpar os pais do que assumir responsabilidades. Aquele jovem, ele olha para dentro dele e diz assim, ele para e pensa: eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não posso estar assim? Quantas vezes na nossa vida nós estamos a passar por situações e não queremos fazer nada para mudar? Às vezes o meu filho começa a chorar em casa e eu digo: terminou? Deus, sim. Eu digo: mudou alguma coisa? Não. Adiantou ficar a chorar esse tempo todo? Não. Então lava essa cara, levanta e vai fazer a tarefa que eu te mandei. Porque
adianta, irmãos. Quantas vezes nós gastamos mais força e energia naquilo que não podemos mudar do que empreendemos força e energia naquilo que podemos mudar? Ou o irmão, diante de uma rocha, gasta energia tentando empurrá-la, ou gasta energia tentando dar a volta. Aquele jovem, ele olha para ele e pensa assim: tá mal, a culpa é minha. E o problema sou eu. Irmãos, e a Bíblia ensina-nos a nós olharmos para dentro. Todo culto de ceia nós lemos, né? Às vezes já entra no automático. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas estamos no culto de ceia avaliando o outro. Irmão Pedro. Irmão Pedro. Não, irmão. Eu tenho que avaliar-me a mim mesmo. E quando me avaliar a mim mesmo, à luz da Bíblia, eu vou andar mais leve. Tem que avançar. Depois nós encontramos um pai, no versículo 20, que diz que viu o filho de longe e assumiu uma responsabilidade. Foi ter com o filho, correu, lançou-se ao pescoço do filho e o beijou e o trouxe para dentro e mandou-lhe vestir uma roupa nova, sandália nova, anel novo, matou um animal cevado, parou os trabalhos. Imagina os trabalhadores. Nossa, ainda bem que ele voltou hoje. Tinha tanta coisa para carregar. E ele chega, ele para tudo. Por quê? Porque o filho reaparece. Então ele assume uma atitude também naquele contexto. E depois também encontramos um outro personagem no versículo 28. E diz: mas ele se indignou. Então encontramos um que se arrepende, encontramos um que abraça o arrependimento, e encontramos o outro que fica indignado porque o primeiro se arrependeu e porque o segundo aceitou o arrependimento. E assim é a nossa vida. Agora que eu estou voltando para Deus, que eu estou orando, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, vem o outro criticar a minha vida e falar que eu sou isso e que eu sou aquilo. Não, está na Bíblia. Cristo curava, multiplicava pão e peixe, libertava oprimidos e dizia o que ele fazia em nome do diabo. E ele disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Irmãos, se falaram dele, vão falar de nós. Se criticaram, irão nos criticar. A grande questão é nos criticarem quando nós estamos a fazer o correto. Essa é a grande questão. Então nós encontramos pessoas gastarem deliberadamente a sua vida, alguns assumirem responsabilidades, como o filho mais novo, e o filho mais velho ainda estagnado a ficar indignado porque o mais novo voltou para casa. Pastor, o que isso tem a ver comigo e com a igreja? Tem tudo. Porque nós vivemos uma constante história de filhos pródigos na igreja, em que nós estamos pessoas diferentes, de famílias diferentes, contextos diferentes, países diferentes, com educações diferentes, e muitas vezes não iremos concordar uns com os outros. E muitas vezes numa igreja tão grande, nós caímos na bobeira de pensar assim: eu não faço falta, não preciso de mim para nada, já tem tanta gente para fazer. Agora imagine se todos pensassem isto: quem ia tocar, quem ia cantar, quem ia limpar, quem ia arrumar a loja, quem ia entregar a roupa, quem ia entregar o pão, quem ia tirar o café, quem ia ficar no som, Porque, irmãos, à medida que a igreja cresce, o trabalho cresce proporcionalmente, e a necessidade proporcionalmente, e o cuidado uns para com os outros proporcionalmente. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, que é uma carta que eu gosto muito, de Paulo Efésios, mas tem aqui 2 especialistas em Efésios, eu não posso falar muito. Diz assim: procurando. Capítulo 4, versículo 3. Procurando. O irmão procura algo parado. O verbo implica uma ação diligente. Eu vou à procura. A não ser que o irmão faça como os maridos, né? Que, onde é que está isso? Abre a porta do frigorífico, olha, não encontrei, não está lá não. Lá em casa acontece muita vez. A Kátia diz assim: marido, vai buscar a missa. Chega lá, não está lá. Tá, não está. E ela vai lá e vem com a mão assim. Ainda faz assim: hã?
Não está? Tem algum marido que se identifica? Deus falando, né? Procurando implica em que eu estou a olhar com atenção, eu estou a olhar para o que está à minha volta. Se for preciso arrastar, eu arrasto. Se for preciso mover, eu movo. Mas a ação recai sobre mim, porque sou eu que estou à procura, não é o outro. E muitas vezes, no que toca à unidade da igreja, temos falado muito esse ano sobre a união da igreja, nós estamos sempre à espera que o outro procure em nós. Mas o que Paulo diz é procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Então ele diz, olha, há uma unidade que é o Espírito Santo que promove. E que quando ele promove essa unidade, haverá paz no vosso meio. Então às vezes quando o irmão chega muito nervoso com o outro irmão, eu digo assim, irmão, o Espírito Santo está falando um pouco aí, esse coração. Pastor, mas a Jane, isso, aquilo outro. Eu falei, irmão, o que é que o Espírito Santo está a ministrar no teu coração? O que é que o Espírito Santo está a falar ao teu coração? O que é que a palavra de Deus está a ministrar no teu coração sobre isto? Pastor, eu estou com muita raiva. Tudo bem, irmão, você é humano. Eu também fico com vontade de jogar uns na parede de vez em quando. Mas eu não posso, às vezes eu tenho que orar e dizer, Deus, me ajuda a amar o irmão, porque está difícil. Eu sou pastor, mas eu sou gente, sou humano. E o que Paulo diz, olha, meus amigos, procurem isto. Em outras palavras, né, parafraseando aqui a Cássio Bahia, é da vossa responsabilidade buscar no Espírito Santo, através do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, o vínculo da paz na igreja que o Espírito Santo promove. Ah, mas o irmão não veio falar comigo. Fala tu com ele, irmão. Fica lá na porta, faz um propósito com Deus, chega lá e fala assim, não vou embora enquanto não dá paz e Senhor para toda a gente. Você vai virar o irmão chato da igreja, mas vai estar ali, ó. Sabe que Deus quebrou-me na primeira vez que eu fui no culto na Costa da Caparica, quando o pastor Paulo Braz, ele estava na porta e quando eu fui sair, ele entrou na minha frente, fez esse pose de segurança, olhou nos meus olhos e disse, é a primeira vez que vens aqui. E a igreja piada de gente. Falei, como é que esse homem, com tanta gente nesta igreja, sabe isto? Se a Bíblia diz que eu tenho que procurar o vínculo da paz, é porque eu tenho que procurar, irmãos. Ah, pastor, mas eu não estou com vontade. E quem disse que é por vontade? Quem disse que é por emoções? Quem disse que é no dia que apetece? Quem disse que é no dia em que eu e você queremos? Não é, irmãos, é por obediência. Os filhos obedecem os pais porque querem, não obedece porque obedece, vai para o castigo. É por medo mesmo. Não é melhor obedecer, que está no verão, as férias estão chegando e é melhor ter ficha limpa. Irmãos, nós obedecemos porque obedecemos. Não é porque apetece, é porque é o certo. É porque a Bíblia diz que é para procurar esse vínculo, que é para ir atrás desse vínculo. Aquele jovem, quando ele erra, quando ele falha, ele pensa assim, vou ter com meu pai. Já sei onde está mal, vou ter com ele. E dá o pontapé inicial. Agora, quando nós não queremos, irmãos, vamos ser sinceros aqui, quando nós não queremos, nós somos especialistas em pintar um quadro negro. Não vou porque o grupo pastoral, olha, o Ricardo, pai, estou igual Pedro, é difícil até compreender algumas coisas que ele diz, mas não vou. A oração das irmãs, elas oram muito tempo. Elas começam a orar e ora. Eu tenho minha vida, eu tenho minha casa para limpar, eu tenho um filho para cuidar. Sei lá, culto, não, o que é isso? Gente, eu tenho uma vida. Irmão, nós somos experts em inventar desculpas. Agora, o homem que se examina a si mesmo, ele encontra a resposta. Pode não gostar das respostas que encontra. É interessante porque nós encontramos na Bíblia 3 uniões importantes que representam a unidade da igreja. E a maior delas é em João capítulo 17, 19. Cristo com a igreja.
Evangelho de João, capítulo 19. Mais à frente um bocadinho só, irmãos. Não anda para trás, é para frente. Aliás, João 17, versículo 19. Assim que está bem. E diz assim, Evangelho de João 17, 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. É interessante que a Bíblia diz que a criação revela o Criador. Paulo diz em uma de suas cartas, diz, olha, a criação revela o Criador. Quem diz que Deus não existe é só olhar para as árvores. Olha para a criação, para o rio, para o ecossistema. Irmão, é muita perfeição para sair de uma explosão. Desculpa. Depois, diz a palavra de Deus que Deus foi revelado em Cristo, que se fez homem e morreu por nós. Uma outra parte da revelação de Deus. E agora, nós encontramos a revelação de Deus. É quase como se Deus dissesse, olha, eu criei, eu redimi e agora está convosco. E ele ora e diz assim, Senhor, a criação vai continuar revelando, Cristo vai continuar redimindo, mas agora eles vão ter que trabalhar pela unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, Deus criou, Cristo foi enviado, redimiu toda a criação, e agora é como se Deus dissesse, olha, a vossa unidade irá credibilizar o meu envio. E quando nós deliberadamente, de maneira pródiga, nós abrimos mão dessa unidade, é como se nós estivéssemos abrindo mão de um testemunho, porque a nossa unidade é um testemunho poderoso. A nossa unidade, quando nós estamos unidos, é como se nós estivéssemos a dizer ao mundo, foi Cristo que disse essas palavras. Cristo veio ao mundo, porque está acontecendo uma coisa que não acontece em lado nenhum. Pessoas de diferentes idades, gêneros, nacionalidades, famílias, estão juntas, em união, sem esperar nada em troca, adorando um Deus vivo, buscando um Deus verdadeiro, caminhando juntos no mesmo propósito, caminhando juntos para o mesmo lugar, se amando, se perdoando, se consolando, se exortando, se suportando uns aos outros em amor. E quando eu abro mão, irmãos, disto, eu estou abrindo mão não é só da unidade com a Ana, eu estou abrindo mão do testemunho que Cristo deixou para eu manifestar ao mundo lá fora. Irmãos, e às vezes nós perguntamos, Senhor, qual é o meu propósito, qual é o meu ministério? Eu tenho uma dica, faz um estágio em todos os departamentos da igreja. Algum você há de se interessar. Se você não se interessar por nenhum, converse com o pastor Paulo, pode ser que ele é muito criativo. Ele vai te ajudar. Então é importante nós pensarmos nisso, quando eu prescindo da unidade com o outro, porque é muito mais fácil, irmãos. Na velha vida é que nós éramos assim no mundo. Olha, magoou-me, tóxico. Quer nada contigo. Não falo, não olho, não estou junto. Irmão, também não vamos ser ingênuos em pensar que nós vamos ser amigos de infância de todos. Que uma igreja com 300, 400 pessoas não dá para ser amigo de infância de todos. Por isso que há os grupos pastorais que permitem, né, reuniões mais pequeninas para estreitar amizades entre tantas coisas. Se você não faz parte de nenhum, te aconselho a fazer parte, porque você está perdendo. Amém? Então, o que eu tenho que pensar é quando nós estamos juntos, buscando viver juntos, mesmo com diferenças, mesmo com momentos que nós discordamos um do outro, Deus está a ser glorificado. A mensagem de Deus está sendo confirmada no coração dos incrédulos. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu ministério. Promover Deus, o reino de Deus, anunciar, e há muitas maneiras de fazê-lo. Uma delas é sendo unido com o teu irmão. Uma outra união importante, Mateus 19:5, fala sobre o casamento.
que depois também em Efésios vai falar sobre um mistério. Mateus 19, 5. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em Efésios, Paulo agarra nesse versículo e diz: olha, grande é esse mistério, e me refiro a Cristo e à igreja. Quando é o homem e a mulher, o que acontece? O homem vem com uma educação, com a maneira de fazer as coisas. A esposa vem com a outra maneira de fazer as coisas. E eles se veem na mesma casa. A mulher é pendurar a toalha no cabideiro e o homem é pendurar a toalha na cama. E agora eles têm que encontrar um meio termo para viver em comunhão. Ela beber a água e encher a garrafa, ele só beber e pôr a garrafa vazia no frigorífico. E assim segue exemplos infinitos. E agora vão ter que trabalhar e se ajustar para fazer uma coisa nova. Assim é na igreja. Nós, a igreja e Cristo. E os irmãos. Nós chegamos aqui, diferentes formas e maneiras de ver as coisas e fazer as coisas. E para que haja um sinergismo, para que agora façamos tudo da maneira nova, tem que haver algo que irá filtrar tudo. E é a palavra, irmãos. Eita glória. Vai, deixa ele quietinho aqui. O que acontece, irmãos? Olha, eu acho que tem que ser assim. Ah, mas eu não acho. Tudo bem. Tudo bem. Vamos encontrar um meio termo. Vamos caminhar juntos. Porque é um mistério. E essa unidade promovida pelo Espírito Santo na igreja é um mistério. Porque às vezes você vem para a igreja, quer nem ver o irmão, você entra por ali, o irmão passa por ali, pelo outro, e por aí vai. Aí você vem para o culto, aí você ora, tu cantas, ouve a palavra, Deus te dá um assim na costela, pá! Aí o Espírito Santo vai no teu ouvido e fica assim: agora vai ter com ele. A Madalena estava a orar por isso. Que há pessoas que estão presas por causa de mágoa e medo. E é uma verdade. Porque nós estamos tão presos às nossas razões como o filho mais velho, que não vemos o que Deus está fazendo na vida do outro. Irmãos, pensem bem o que Deus estava fazendo na vida do filho mais jovem. Ele caiu em si e tomou consciência, ele volta para casa. Mas ele só via o boi cevado. Ele só via isso. E o pai olha e diz: meu filho, mas tudo é teu. O senhor nunca fez porque tu não quiseste. Vivia tão aprisionado que não usufruíste daquilo que tu tinhas aqui. Ele usufruiu demais, tu usufruíste de menos. E quando nós estamos presos às nossas razões, nos nossos motivos, nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Deus está a mudar o coração do outro, Deus está a mexer na vida do outro, Deus está a mudar quem ele é, Deus está a fazê-lo cair em si, mas nós estamos tão preocupados em ter a razão que perdemos isso. Aí o que acontece? Se formos diligentes, olha, eu não consigo ver nada, pastor Paulo Branco, chega aqui, precisamos ter uma conversa. Eu não consigo nem olhar para o fulano. Teve um presbítero lá da igreja que foi dar um aconselhamento. Nesse contexto, o irmão disse assim: eu nem consigo olhar, por acaso o nome do outro irmão era Ricardo. Eu nem consigo olhar para o Ricardo. E o presbítero disse assim: irmão, assiste o culto de olho fechado. Deus vai receber toda oração de olho fechado. Até você vai se concentrar mais no culto. Até vai ser uma bênção para a tua vida. Você entra no culto, chega primeiro, fecha os olhos, assiste o culto todo de olho fechado. Cultua o tempo todo de olho fechado. E no final eu vou lá, dou-te um toque e digo assim: ele já foi embora. Pode abrir os olhos. Mas não deixe de cultuar a Deus. Não condicione a tua adoração a Deus. Não condicione a tua entrega a Deus. Não condicione isto por causa de uma mágoa no teu coração, porque tu achas que o outro está errado, ou porque Deus está fazendo algo na vida do outro que não está fazendo na tua vida. Procure o vínculo. És tu quem tem que procurar isto. Ah, mas ele não fala comigo, ele me olha torto. Ih! Ajuda ele a olhar direito. Olha para aqui.
Olha para mim. Olha nos meus olhos. Vamos conversar. Tá estranho entre a gente. Não tá fluido como antes. Não tá a correr da mesma maneira. O que é que se passa? E o Espírito Santo vai estar lá assim, ó. É isso mesmo. Eu vou te capacitar. Eu vou te ajudar. Eu vou te fortalecer. Eu vou te dar a palavra de sabedoria. Eu vou te encher da minha presença, porque tu estás a procurar o vínculo da paz. Não está a olhar para o boi cevado. Está a olhar para o irmão. Não está a olhar para a razão, está a olhar para o irmão, está a olhar para o testemunho que Deus te confiou, está a olhar para a igreja, está a olhar para a importância que é estarmos unidos, não só para nós próprios, mas também para a sociedade lá fora. Amém, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 25: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Irmãos, lembre sempre isto, não vamos lembrar de mais nada. Hoje, lembre disto: começa em mim e por mim, através de mim. Eu procuro, eu saio, eu vou à procura, eu cuido. Como diz aqui, muitos são os membros, e para que haja o quê? Igual cuidado para com todos. Se todos procurarem cuidar de todos, todos serão cuidados. Que a Bíblia diz, é dando, mas nós queremos receber para dar. Não, quando cuidarem de mim, eu cuido do outro. Não. Quando tu cuidares de alguém, alguém há de cuidar de ti. Ah, mas o pastor não me visitou. Não estou dizendo que é o pastor exclusivamente. Porque tu és corpo, não é só com o pastor Paulo Branco e a irmã Mari. Espero que não esteja me assistindo, né? Nós somos corpo com eles também, mas com quem está ao teu lado. Com mais afinidade, com menos afinidade, conhecendo mais a vida dele, conhecendo menos a vida dele. Eu não preciso conhecer para amá-lo. Não preciso disso. Agora, irmãos, nós temos que cuidar. Por quê? Porque a Bíblia manda. Porque é o certo. Ah, mas eu não sinto. Ora, irmão, os cintos são para as calças. O cinto é para segurar as calças, irmãos. Mas nada. Nós andamos por obediência a Deus. E se a Bíblia diz que eu tenho que procurar o vínculo da paz, eu tenho de fazê-lo. Cristo o fez. Deus o fez. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele deu o pontapé. Ele iniciou o processo do vínculo da paz. E ele espera que nós façamos isso. Por que há todos aqueles trabalhos na Albânia que nós vimos? Porque alguém decidiu ir cuidar do outro. E tu? Tens cuidado de quem? Tens orado por quem? Tens procurado o vínculo da paz com quem? Não, vou fugir. É mais fácil fugir. Mas não agrada a Deus. Não, eu vou sair sem ninguém ver. Isto agrada a ti, não a Deus. Então tens que decidir quem é que tu queres agradar. A ti próprio ou a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por entendimento e fé. Os sentimentos vêm depois. Quer um exemplo disto? Como tu consegue? Eu não consigo viver assim. Consegue. Consegue. Quando tu acordas na segunda-feira e não quer ir trabalhar, ficas em casa? Não vais trabalhar?
não querendo, não vais? Aí tu começas uma guerra na tua mente, aí você começa a pensar assim: tem que pagar a renda, tem que pagar as faturas, eu preciso ir trabalhar, e se eu não for hoje, é menos tanto no meu ordenado. Aí pela força do teu entendimento, tu vais. Quando teu filho pequenino passa álcool na fralda e não te apetece limpar aquilo, não limpas? Ele fica lá sujo? Não fica? Ah, não fica não. Quando teu filho faz uma birra, tu não cuidas dele? Há tantas coisas na nossa vida que nós fazemos sem sentimentos, por decisões, porque nós entendemos que temos de fazê-lo, por força de uma decisão. Há dias que apetece mais, há dias que apetece menos, e há dias que não apetece nada. Quando eu acordo de manhã e penso, eu tenho que ir para a universidade, mas não quero, mas é melhor ir, que vai ter teste depois. E por aí seguimos. Estamos sempre a tentar correr das nossas responsabilidades. Não fuja, irmão. Não fuja. Eu costumo dizer que Deus vai te apanhar na curva. Ah, pastor, eu não consigo viver assim. Consegue. Tu consegues mais do que aquilo que tu imaginas. Tu consegues ir além, mais um bocadinho. E se tu não sente, diz assim: Senhor, olha, eu vou fazer sem sentir e consciente até eu sentir. Senhor, me perdoe. E talvez aquela dor no teu coração de arrependimento não está lá ainda, mas no teu entendimento já percebeste que estás a falhar e que tem que pedir perdão a Deus, porque pecaste contra Deus, que deixou um testemunho para ti, e pecaste contra o teu irmão, porque está a falhar com ele, porque se calhar nem ele sabe o que se passa. Se calhar o teu irmão está a pensar assim: o que se passa? E eu não quero nem perguntar, porque é para não haver explosão. E aí tu vais lá preocupado mais com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro do que aquilo que boi cevado que tu não tiras da mente. E senta e conversa e chora e pede perdão, e fica tudo bem. Então, se tu não sentes, faz assim mesmo. Pede perdão. Não está aqui? Liga. Irmão, pode fazer a videochamada? Olha, eu falei contigo. Me perdoa, irmão. Me perdoa. Ou então, irmão, tu falhaste comigo. Essa é mais fácil, né? Irmão, tu falhaste comigo, mas eu quero dizer que eu já te perdoei. Feche teus olhos por um instante. Curva a tua cabeça. Examine, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Espírito Santo, sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos. O Senhor nos deixou o ministério de testemunho, de confirmação que o Senhor enviou Cristo à terra e que Ele é manifesto através da unidade do corpo. Ajuda-nos, Senhor, a procurar o vínculo da paz, a assumir essa responsabilidade como aquele filho mais jovem. Eu preciso fazer isso, eu vou atrás disso, eu luto por isso, eu vou dar um litro por isto. Senhor, e se aqui há alguém que está como o filho mais velho, só vê o animal cevado que foi morto, ajuda, Senhor, a ver de outra forma, ver o contexto todo. Ajuda a ver como o pai, em que identifica filhos diferentes, com situações diferentes, e que está pronto para atender necessidades diferentes, para promover o vínculo da paz. Em nome de Jesus.